Como vou trabalhar em casa se eu não consigo dormir, se meu corpo não responde? Por quê? Porque é uma coisa que você pede, você socorre, você suplica, você vai para todos os lugares. Eu não posso sair daqui. Eu não consigo mais sair daqui porque eu não tenho financeiro para sair daqui. Não tem. Gasto muito em medicamento. Também gasto em pesquisa com as vitaminas, com as coisas. Gasto de outra maneira para eu ter qualidade de vida. E realmente eu tinha uma qualidade de vida, eu já tinha alcançado uma qualidade de vida muito boa, que eu pensei, já vou começar a sair de novo. Muito obrigado, Senhor, porque foi um ano dentro de casa. Nem no condomínio, raramente as pessoas me viam. Eu entendo que se eu vim pra cá pra me tratar, e a doença ela é incapacitante, ela é horrível, eu não quero passar por isso, então eu entendi. Eu tinha que me cuidar, me tratar. Mas ela disse simplesmente, eu não posso fazer nada. A dona do apartamento mandou você ir pra justiça. Depois de mais de mês, ela veio dizer, você quer o número de mais de mês eu sofrendo, implorando, pedindo pra ela vir pra mostrar. Não, ela só... Eu tenho certeza, alguém avisa eles quando eu ligo, quando eu peço. Porque quando eles chegam, eles não vão lá no apartamento dela ligar, pedir pra ele, no apartamento deles, dos militares, pedir para ligar e vir outra pessoa aqui e aumentar e ver aqui a vibração, que seria a maneira correta de fazer um diagnóstico correto da situação. Não. Toda vez ela manda só lá embaixo e ela diz que é mentira, e aí eles sabem. Mandei um documento para ela, para extrajudicial, para ela fazer o papel dela, e ela me respondeu depois de eu reiterar, porque o primeiro eu não recebi, eu reiterar o pedido e reiterar também que eles disseram na resposta que já tinham me mandado, eu solicitar que eles tivessem me reencaminhado via e-mail, e eles fizeram. Então eu vi que na primeira eu tinha falado, ela não tinha dado a mínima, era uma coisa que tinha vindo muito sucinta em uma página, e na segunda já tinha vindo mais, mas assim, é tão desgostoso ler que eu nem finalizei. Bom, são quase 3 horas, eu acho, já da manhã. Deve ser umas 2h30 e eu tô aqui, me tremendo toda. Como o piso, eu sinto tudo, porque antes eu não sentia essas coisas. Mas esse é um sintoma que desencadeou o gatilho por causa da vibração intensa e incessante. Eu sinto muito mais agora. Eu sinto a vibração que eu não sentia antes, a coisa mais leve eu sinto, e o meu corpo fica tremendo. Aonde tiver a vibração, se eu estiver deitada, fica tremendo. Se eu estiver só em pé, minhas pernas ficam vibrando. Na realidade não é tremendo, é vibrando. E aí eu comecei a perceber, sabe? E que os sintomas anteriores, eles estão voltando, que a dificuldade está começando a acontecer de novo. E que ela, como síndica, não tá nem aí. Ela se omite. Eles sabem da minha doença, todos eles sabem. Mas ela quer que eu saia. Isso eu já tive certeza. Ela quer forçar de todas as maneiras para que eu saia. E aí eu me pergunto se ela teria capacidade de mandar eles fazerem isso. Me pergunto se de repente ela poderia ter não cobrado, e a não cobrança ter deixado muito claro para eles que é um reforço para eles fazerem. O fato é que eles fazem. E ela diz que não pode fazer nada, e eu não tenho condições financeiras para fazer nada. Solicitei hoje expliquei minha situação na defensoria e me disseram que só tinha vaga para setembro. Nós estamos 1º de junho, 2 de junho de 2026, só tem vaga para setembro de 2026. Então eu disse, se eu esperar até lá, vocês vão ser convidados para o meu velório, porque meu corpo não vai aguentar.
Eu expliquei minha situação para a menina, que eu sou paciente de fibromialgia, hoje considerado como PCD. Eles têm lá um local específico para isso, mas não recebi o acolhimento que eu esperava. Eu só preciso que ela faça, eu preciso que primeiro ela faça o diagnóstico, para que primeiro seja confirmado, porque eu tenho medo de ter descarga de energia. Eu preciso saber o que tem fuga de energia, eu preciso saber, mas eu não entro lá dentro porque eu tenho medo. Porque até então, quando eu achava que era o meu cérebro trocando, associando a vibração e descarregando para o meu corpo como se fossem choques elétricos, até então era o meu corpo. Mesmo assim eu tinha medo, porque o cérebro comanda. Mas depois que eu escutei o estalo horrível e saí pulando da cama, dentro da minha cama, na área dos colchões, das molas, ensacadas, eu fiquei aterrorizada e eu disse, não, tem que ter alguma fuga de energia. E eu fiquei me perguntando se eles teriam coragem de fazer alguma maldade comigo, porque se eles são capazes de fazer essas coisas que eles fazem e há meses estão vendo eu sofrendo e eles não chegam nem para dizer, Dona Vanusa, senhora, a gente pode sentar e resolver, vamos ver. Não, porque eles chegaram, impuseram a vontade deles e como eu não aceitei, porque estava fora das regras do condomínio, eu sou o problema. Sabe, esse tempo todo sofrendo aqui, tudo que eu já vivi nesse lugar de maus tratos, de desrespeito, de abuso, de tudo. Eu entendi que as pessoas vivem aqui, mas muita gente vive aqui em sofrimento e já naturalizou o sofrimento. Porque eles respondem pra mim assim, mas Vanusa, aqui é muito comum acontecer. Mas Vanusa, isso é normal aqui. Mas Vanusa, todo mundo passa por isso aqui. Mas Vanusa, a última foi o teto do meu apartamento e o piso do vizinho é tudo preto. Eu disse, meu Deus. Foi aí que eu respondi. Eu já percebi que as pessoas daqui vivem em sofrimento e nem percebem, naturalizam. Por isso que ela me odeia, porque eu venho de uma condição muito difícil que eu sofri para ter minhas coisas, então eu valorizo. E eu cobro, porque eu honro, eu faço tudo direito. E é por isso que ela não me tirou daqui. Porque quando eu mudei de apartamento para cá, ela fez de tudo para eu não alugar nada aqui. Só que ela não contava com a minha intimidade com Deus. E eu orei, jejuei, e ele mandou uma pessoa que era alheia à amizade com ela, ao convívio dela, e essa pessoa me alugou. E é onde eu tô. Só que esse apartamento, ele é fechado, na área fechada, e nós já estamos entrando de novo no verão, então eu já tô pensando que teve o ano, não sei se foi o primeiro, se foi o segundo que eu fiquei aqui dentro, acho que foi o primeiro ano, foi infernal, e eu ainda não tinha o ar-condicionado instalado, sofri muito com fibromialgia. E hoje eu tenho que desligar meu ar-condicionado quando ele dispara. Por quê? Porque eu tenho medo de ele ficar forçando. É um sinal que ele está forçando. Porque ela não identifica, ela não diz se tem fuga de energia, ela não manda ninguém aqui. E quando ela manda com muita raiva, porque eu cobro, mando documento. E é uma coisa que eu gostaria de registrar. A gente não registra num livro de ocorrência aqui. Agora tem um nome, livro de ocorrência, mas no início eu questionei muito isso com ela. Porque ela pegava um livro, um livro de ata lá, e ela colocava as entradas dos materiais, as coisas, e ela pegava e mandava a gente fazer as ocorrências lá dentro. Tanto que eu peço agora as coisas que eu já dei como entrada aqui. Ela pegava, quando não, ela pegava, que é mais comum, metade de um papel A4 pra gente escrever, e ela diz que vai colar lá. Coisa mais fácil é retirar. E agora eu solicitei tudo isso. Eu tenho, mas eu solicitei para ter certeza que o condomínio não ia me dar. E realmente, até agora não me entregaram nada. E já tem bem uns 4 dias. Não me entregaram nada. Por quê? Porque as coisas não são feitas como deveria ser feito. E novamente eu volto. Olha eu aqui de novo. Então eu pergunto, será que a gente fazer o certo ainda vale a pena nesse mundo? Será que a gente chegar e trabalhar com as pessoas para dizer para elas, como eu dizia, é por isso que eu tô aqui filmando. Principalmente para jovens que geralmente chegavam para mim, adolescentes, quando já tinham feito
tentado suicídio ou estavam com pensamento suicida, e dizer para eles: por que você quer me falar porque você tentou? E eles diziam assim: porque ninguém me escuta. Mas você insistiu, mas ninguém me escuta. Mas você continua, nessas horas a gente continua falando, mas ninguém me escuta, mas a gente continua, a gente não para. Mas eles chamam a gente assim: mas doutora, eles não, mas psicóloga, na maioria das vezes é, algumas vezes é doutora, mas a maioria das vezes eu esclareço muito que eu não tenho doutorado. Então ele diz: mas psicóloga, ninguém me escuta. Mas psicóloga, mas a gente continua falando: mas psicóloga, ninguém me escuta. Mas aí a gente, então, aumenta o tom, a gente grita, mas mesmo assim ninguém me escuta. A senhora não tá entendendo, mas a gente grita mais: a senhora não tá entendendo. Mesmo assim ninguém me escuta, ninguém quer me escutar. A minha dor não é algo que chame atenção, ninguém se importa com a minha dor. E eu me lembro tanto disso nessa situação que eu tô vivendo, porque é muito forte. Essas coisas faziam eu chegar com eles nessas situações e eu entender perfeitamente o sentimento, porque a desesperança ela é horrível. Você sabe que você tem razão, você sabe que você está fazendo certo, você sabe que você é justo, você cuida dos outros, você tira do seu para fazer bem aos outros, e a devolução que você recebe não é boa. Eu recebo, eu já ajudei muita gente, e eu quis que fosse muitas vezes que passasse pela minha vida e não ficasse, para não ter decepção. Porque minha vontade, realmente, eu entendo que a minha missão é ajudar. Mas sabe que eu sempre digo para as pessoas, principalmente para os adolescentes, a resposta que a gente dá para as pessoas que nos violentam de alguma maneira, que não nos maltratam, ou que não dão valor à nossa dor, é a gente crescer. Desistir não é opção, a gente não tem esse direito. É crescer, é melhorar, é progredir. A gente precisa olhar para a pessoa de cima. Não devemos dar para ela o gosto de ela dizer assim: eu destruí a vida. Muitas vezes até inconsciente, mas saber que destruiu. E aí, então, olha eu aqui fazendo o meu relato, o meu desabafo. 3 horas da manhã, como todo dia. E agora nem de dia eu não consigo mais, porque as vibrações é em todo lugar. E tem a vibração que aperta o meu peito, e essa eu tenho medo. E tem hora que para a vibração, ou então vem junto com ela uma outra que é como se fosse redonda, como se fosse um ventilador girando mais lento. Eu não sei explicar, mas é uma coisa tão ruim que me dá choque, que queima o meu corpo, que é como se fosse uma descarga elétrica baixa, mas que queima, mexe com o meu coração, mexe com o meu cérebro, que me deixa zonza, me deixa como se fosse desmaiar, me dá náusea. Geralmente, se eu estiver deitada de costa, mexe com o meu rim, mexe com o meu pulmão, eu sinto tudo isso. Minha coluna, então, nem se fala, até porque é o sistema nervoso central que é comprometido na fibromialgia, ele é que adoeceu. E eu fico me perguntando, sabe? Por isso que eu fiz certo. Eu faço a minha parte como profissional de psicologia, porque não espero nada em troca, cumpro aquilo que eu fiz juramento, mas aí nessas horas a gente pensa que a desesperança, ela tem um peso muito grande nas nossas costas. Não é fácil, não. Você pedir, implorar e gritar como... parece que eu os estou ouvindo dizer. E parece que dessa vez eu é quem estou do outro lado falando. Mas ninguém tá me escutando, mas ninguém me escuta, mas ninguém se importa com a minha dor. Mas mesmo eu gritando, ninguém liga. Mas mesmo eu tendo o direito, ninguém me dá o meu direito. Mas mesmo eu brigando por ele,
eu crio inimigo, mas ninguém me escuta e ninguém me ajuda. É muito ruim. Mas eu tenho uma coisa na minha vida que eu resgatei agora. Se eu cair, eu posso até cair, mas eu vou cair lutando. Desistir nunca foi opção para mim. Eu precisava sair do sofrimento e eu lutei até chegar aqui. E todas as vezes que eu precisava sair de um ambiente de sofrimento, um ambiente doente, eu lutava, sofria muito, mas eu conseguia. Então eu tenho muito claro isso, eu oro muito ao Senhor que eu agradeço muito que eu tô com mais de mês e eu não caí ainda. Eu fui pro pronto-socorro agora, dia 29, por causa da hemorragia. Mas a fibromialgia, ela ainda não me levou pro pronto-socorro com as dores como eram antes. E eu falo pra Deus que eu não acredito no que tá acontecendo, porque se fosse antigamente eu já tinha ido umas 4 vezes e do jeito que eu estava, que eu tô vivendo, se eu tivesse como antes, eu já tinha sido internada essas 4 vezes. Em pouco tempo. Mas eu já sinto que agora eu tô chegando ao desgaste físico mesmo. E não é fácil. Então eu decidi filmar. Eu decidi gravar. Eu não quero que, se acontecer qualquer coisa comigo, eles fiquem impunes. Eu não quero. Eu quero que todo mundo saiba que o agravamento da doença que eu fui diagnosticada, com agravamento, com problema, com agravamento das outras doenças, com a piora na minha condição de vida, o sofrimento mental e tudo isso eles têm nesse condomínio. Quase 100% das pessoas que trabalham aqui dentro têm culpa. Se não praticaram violência, se não foram na prática, mas foram omissos, participando, presenciando, sabendo e não fazendo nada. Não ajudando. Eu digo quase 100% porque ainda tem uma pessoa aqui dentro que ainda me ajudou no tempo que eu precisei. Não sei se hoje como é que tá a situação com ela, mas então não posso dizer que é 100%, mas uma grande quantidade das pessoas. Hoje eles falam, hoje eles até que falam, porque eu consegui levando, não podia revidar, não, poderia, mas não queria revidar. Eu deveria ter revidado, porque hoje eu entendo que eu só tô vivendo esse padrão repetitivo de sofrimento porque eu não fiz o que eu tinha que fazer e eu não falei quando eu tinha que falar. E a fibromialgia é isso aí, eu tô de novo passando por isso. Fibromialgia é exatamente isso, a frase que eu ouvi é: fibromialgia é a doença da pessoa que não falou o que tinha que falar na hora que tinha que falar e não fez o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer. E foi isso aí. Na hora que eu escutei, eu entendi, claro. Porque se eu tivesse chutado o pau da barraca, eu não estaria aqui, ninguém tinha feito comigo o que fizeram. Bom, eu vou finalizar. Tá muito quente aqui dentro, tá muito quente. E também tenho medo de ir pro banheiro e quando tá ligado que ele fica muito forte. Aliás, os ar-condicionados daqui são todos assim. Eles não são o barulho normal do ar-condicionado. Eles são o barulho assim. É esse barulho. Como se fosse aquele vento muito forte, assim, mas só que muito grosso. Só que não é vento. É para poder eu fazer as pessoas entenderem que eu tô dando esse exemplo. Mas é muito forte. São batidas, assim. E tá lá. Eu tenho prova de um monte de coisa. Mas eu não vou parar. Se eu não parar, se não me ajudarem por um lado, vão me ajudar por outro. Porque eu tô de pé aqui hoje
depois de eu terem tentado me derrubar e me destruir muitas vezes. E eu estou aqui. Eu sobrevivi num nascimento difícil. Um dia, minha mãe disse que eu só nasci a pele e o osso, e de lá eu tive que lutar para sobreviver. Que quem me viu, se alguém me visse já adolescente com corpão, não acreditaria se tinham me visto antes só a pele e o osso. Então eu já nasci lutando, eu já nasci guerreando, eu já nasci provando, não só pra mim, mas pra todo mundo, que eu tenho força. Isso eu sei. E a mensagem que eu posso deixar pra eles é: em primeiro lugar, esse é um mundo de plantio e de colheita. A plantação, ela é opcional. Nós podemos escolher plantar sementes boas, fazendo bem aos outros, ou plantar sementes ruins, fazendo mal aos outros. Mas como a colheita ela é obrigatória, o que nós plantarmos, nós vamos colher. Só que, quando a gente colhe muito mais do que a gente plantou. Colhe em dobro, no triplo. E Deus, ele toca ali onde mais dói. Mais dói não, que é mais importante pra gente. Quando a nossa colheita é de frutos bons, às vezes nem nós recebemos. Às vezes são aquilo que mais importante, a pessoa que mais nós amamos, o trabalho, a nossa empresa, as coisas, onde é mais importante, Deus vai lá e abençoa. Da mesma maneira que quando a semente é ruim, o fruto é ruim, a colheita, Deus vai lá e permite tocar naquilo que mais é importante pra gente, e ali é onde nós vamos sentir a dor. Agora eu vou registrar o horário que eu vou finalizar o vídeo, tá bom? Aqui, cadê, meu Deus? Vamos lá, peraí. Deixa eu fazer aqui. Vou reduzir, dá pra ver? Tá, então vamos ver. Aqui, no Google. Dia, mês e ano, Google hoje. Dia, mês e ano agora, Google hoje. É terça-feira, 2 de junho de 2026. Peraí, volta. Já, vamos voltar de novo, vou colocar assim. Horário agora, Google. São 3h12 da manhã. 3h12 da manhã. Bom, 3h12 da manhã, morrendo de calor. Posso ligar meu ar-condicionado. Vou ver se eu consigo ficar. Eu entrei no quarto para pegar o celular para poder mostrar para vocês o horário e percebi que a minha cama não tá vibrando. Mas tenho certeza que eu vou sentar lá, eu vou deitar lá, ou mesmo sentar. Em 3 minutos depois vai ligar. Não me pergunte como isso acontece e por que isso acontece, mas é exatamente assim. No máximo 3 minutos depois. Então eu já pensei em 1000 coisas, inclusive num aparelho que só as Forças Armadas têm, que é utilizado principalmente para resgate, não é só os militares que têm. Mas para isso eles teriam que ter feito coisa muito errada e não sei se. Então, não sei. Inclusive até citei isso para a síndica. Já tem realmente um aparelho que dá para ver através do concreto. Porque é inacreditável isso. É inacreditável. Eu sentar
em determinado lugar para fugir da vibração, está sem vibração e começa a vibrar minutos depois. E aí eu mudo para outro que já tem parado, então volto para aquele que já tem parado e 3 minutos depois começa tudo de novo. Mas eu estou aqui, né? Isso é uma guerra. Eles declararam uma guerra. E eu não sou mulher de fraquejar. Se me obrigaram a guerrear, então vamos fazer o necessário para que se resolva. Talvez agora com a mídia, como é que se diz, com as redes sociais, talvez, quem sabe, se resolva. Claro que isso não me impede de buscar os meus direitos com as provas que eu tenho, porque já me fizeram muito mal, me causaram muito dano. Mas seria um problema menos para eles, né? Tchau, boa sorte.